sejam bem-vindos a mais um episódio do Maternas, nosso 5º episódio. Estou aqui com a Daniela Tivares, Lua Barros. Bem-vindas, meninas. Obrigada por compartilharem mais uma vez comigo e com todo mundo que está acompanhando a gente nesse programa incrível. Mais um pouquinho sobre as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas emoções em torno desse maternar. Oi, Mari. Oi, Dani. Muito feliz de estar aqui em mais um programa do Maternas. Esse cantinho da sala de estar, que está tão gostoso, né, de troca aqui com vocês. Obrigada. Oi, meninas. Tudo bem? Olá, para quem está em casa. Cada semana é uma alegria estar aqui. Tanto carinho que a gente tem recebido, né? Das famílias, das mulheres, e é o que eu tenho sempre falado, que todo mundo nos ajude a construir esse espaço, esse caminho que é para todos nós. E hoje eu quero trazer um tema que, para mim, é uma conta que não fecha, quero a ajuda de vocês para a gente olhar, que é para maternidade e carreira, né? Depois eu compartilho um pouquinho da minha experiência pessoal, mas a Cecília nasceu, eu já tinha feito uma transição. Então, para mim, foi mais tranquilo alguns processos, mas trabalhei 14 anos em RH e, assim, eu me pergunto todos os dias como é que eu não enxergava essas mães em 14 anos de RH, né? Onde estavam essas mães que não chegavam para mim, que eu não conseguia chegar até elas e reconhecer essa necessidade, assim, como é que vocês enxergam isso aqui na nossa realidade? Como é que chega essa demanda para vocês, né? Não sei se chega. Mas vamos bater um papo sobre isso, porque eu recebo muitas questões, muitas perguntas, né, sobre essa dinâmica e essa dificuldade de conciliar maternidade e carreira. Como é que é para vocês, meninas? Posso começar, Mari? Com certeza. Eu lembro de uma sensação, se eu fechar o olho, eu acesso ela imediatamente, assim, de deixar João, meu primeiro filho, na creche, chorando, sair para trabalhar chorando e passar o dia longe dele, e revirar de estômago o que aquilo me causava. E ali, ele tinha 2 anos, eu decidi que eu não queria aquela vida. Eu não queria uma vida que me tirasse desse convívio com o João. E foi um longo processo, até hoje, né, 11 anos depois, de entender que, na verdade, essa conta realmente ela não fecha. Estou num lugar onde eu faço o que eu gosto de fazer, eu sou muito feliz, realizada profissionalmente, que eu acho que esse é um outro capítulo, né, que é empreendedorismo materno, com todas as dores e delícias que tem essa questão. E ainda assim, sair de casa e deixar as crianças não é exatamente fácil. Tem dias que é super fácil. Ai, que bom, vou trabalhar, fiquem aí, né? São 4, é muita gente. Mas essa realmente é uma conta que não fecha. Porque o tanto que a gente se doa para o trabalho versus o tanto que os nossos filhos precisam da gente, não tem como equalizar. E nessa busca que a gente se coloca sobre como conseguir equalizar isso, eu acho que a gente se frustra muitíssimo, a gente lida com culpa, a gente lida com a nossa insuficiência, porque é como se a gente fosse insuficiente para o filho, aí a gente fica com tanta raiva, a gente se desconecta tanto que o tempo que teria para ficar com aquele filho, a gente não fica, porque a gente está frustrada, a gente está cansada, então assim, essa é uma conta que exige muita atenção da gente, assim, um cuidado muito grande, porque realmente não fecha, né? E eu acho que o trabalho hoje em dia, não sei, mas eu tenho essa percepção de trabalho de maneira geral, as pessoas elas estão muito mais sob pressão, então não tem mais aquele chegar em casa e descansar, as pessoas elas continuam trabalhando quando elas chegam em casa, né? Então o trabalho ele acompanha a vida da pessoa muitíssimo. Então, eu acho que por isso que tem que te dar um mínimo de prazer, porque e seja não necessariamente na atividade em si, mas nas pessoas que você encontra ou no ambiente onde você trabalha, alguma coisa nisso tem que no final do dia fazer sentido, porque senão você vai viver um longo período, um longo tempo da sua vida
administrando essa frustração e essa falta e essa dor de não estar perto das crianças, mas é difícil. Eu sinto que eu tive um privilégio, assim, de conviver, né, com muitas mães antes de ser mãe. E aí, nessa história, eu fui ouvindo muitas histórias, né, muitas pessoas compartilhando comigo dessa dor, né, da dificuldade que é fazer essa conta, fechar e não fechar. E mesmo antes do meu trabalho, assim, como ele é hoje, né, quando eu atendia crianças, eu começava a pensar, assim, justamente por ter alguns exemplos no meu entorno, eu começava a pensar como que seria estar naquele trabalho, ter um filho, sabe, no formato que era, saindo para atender, assim, sem ter hora para voltar, e vários atendimentos, voltar exausta. E isso já me foi trazendo uma necessidade de fazer uma mudança antes de ter um filho. Então, eu me sinto privilegiada por ter tido outras mulheres próximas de mim que passaram por diversas situações que me encorajaram a fazer uma mudança prévia, sabe? Porque eu sinto que muitas vezes a mudança vem depois. Às vezes não é um assunto que passa muito pela cabeça da pessoa, e aí depois que os filhos chegam é que vem essa necessidade da mudança. Só que fazer uma mudança grande também com uma criança pequena e tal, não é tão simples quanto às vezes parece, né? Aí, como a Lu falou, acho que é um outro capítulo, mas começar um negócio do zero e investir nesse negócio, e se identificar em qual que é o seu caminho e tal, é um processo também, é um gestar, né? Você vai gestar de novo e vai parir um projeto, vai parir um novo trabalho. E isso não é tão simples, assim, e às vezes eu acho que existe uma expectativa de que se tornar uma mãe empreendedora vai fazer com que essa conta feche, né? E eu acho que não é, posso falar, agora posso falar, assim, não fecha. Posso falar também, não fecha. Pegadinha do malandro, Pegadinha não do malandro, fecha. não fecha, não fecha. Não fecha porque tem uma série de questões, né, envolvidas nessa história toda. Assim, a gente se planeja, a gente se organiza, e eu ia dizer isso também, que mesmo com planejamento, mesmo com organização, as coisas, quando a criança chega, né, ou se não é quando ela chega, em determinado momento, vai desencontrar daquilo que você esperava. E às vezes você esperava querer ficar 100% por conta da sua criança e você vai sentir vontade de voltar a trabalhar. Sim. E às vezes você esperava não voltar a trabalhar e vai precisar voltar a trabalhar. Enfim, tem uma série de variáveis que podem acontecer que vão fazer com que a conta não feche. E o que eu acho, né, é que assim, esse caminho, muitas mulheres optam, né, pelo empreendedorismo por falta de opção, porque as portas foram fechadas, né, muitas vezes, e aí não é uma escolha, é o que tem diante da realidade, né? Mas eu me lembro, assim, né, nesses anos em RH, e eu trabalhava em posições de liderança, nunca ter escutado esse tema ser colocado em pauta, sabe? O que eu vejo é que tem uma luta muito grande pelos direitos iguais, então muitas empresas que eu trabalhei faziam questão de vamos elevar esse percentual de mulheres na liderança, vamos dar mais, né, vamos nivelar isso. Mas o que eu escuto muito é assim, será que é isso que essa mãe quer? É isso que ela quer ser executiva? Ou ela quer ter a opção de trabalhar meio período e poder ficar meio período em casa, né? Então eu acho que tem uma discussão muito mais profunda que as empresas precisam acordar, assim, né? Muita gente que às vezes, muita mulher, muito foda que tá fora, porque não dá mais, é impossível você cuidar de um filho e você ficar trabalhando, né? Como a gente vê hoje, como funciona o nosso mundo. O mundo corporativo, vamos colocar assim, o mundo mais tradicional, né? Que a grande maioria das mulheres encontra, assim, com horário, com pouca flexibilidade. Acho que a gente está muito cego ainda, né? Pensando na nossa licença maternidade, eu me lembro assim, muito claramente de olhar para bebês de 4 meses, quando a Cecília era pequena, e me doer no corpo, né? Acho que a Lua trouxe isso, assim, ainda com o João com 2 anos, mas de olhar com 4 meses e pensar assim, meu Deus, nunca eu ia dar, assim, de agradecer por não ter que me afastar, porque para mim seria, acho que como arrancar um pedaço do meu coração, assim, arrancar meu coração, né? Uma parte física. E aí o que eu sinto que eu acho que isso traz
O que eu sinto é que às vezes... Fala, Dani, desculpa te interromper. O que eu sinto é que às vezes algumas mulheres, elas precisam anestesiar o seu processo para dar conta dessa realidade, sabe? Isso é muito duro, assim, mas eu percebo isso muito claramente, assim, me dói de ver que, assim, eu não posso me entregar para esse processo porque a ruptura vai ser dolorosa demais. E aí, até me dói falar disso, assim, porque aí elas não se permitem viver, né, esse lugar, assim, porque é um processo de morte essa separação, né, muito cedo. Eu acho que a forma como a gente no nosso país ainda olha, a gente vê países que estão tão à frente disso, né, claro que a gente está engatinhando ainda, mas a gente precisa começar a abrir essas discussões, e o que eu sinto é que a gente precisa começar a fomentar isso, sabe? Levar, porque acho que a gente fica muito entre nós, entre as mulheres. E eu pensando lá, enquanto eu trabalhava em RH, eu nunca recebi uma mulher para me trazer, Dani, tem uma questão XYZ, como é que seria possível? Para que pelo menos assim, opa, tem um tema aqui para a gente olhar. Né? Como é que a gente pode, a partir do nosso lugar, mobilizar também algum movimento, sabe? Para que não fique só entre nós. Eu acho que essa coisa das empresas, Dani, é muito. É um pensamento muito enraizado e muito bem estruturado, né, que atende a uma necessidade do mercado, mas que em algum momento, eu espero, observando essa cadeia, como ela está adoecida, como ela está cheia de bicho comendo ela, assim, literalmente, porque estamos adoecidos socialmente, em algum momento isso vai ter que ser repensado. Mas, você falou assim, eu nunca recebi nesses 14 anos uma mãe que me trouxesse. Eu acho que as empresas, elas não olham para as mães e a gente, como sociedade, a gente não olha para as crianças. Então, se desencadeia um negócio que é muito louco. Essa coisa da mãe adormecer, né, o seu maternar, porque aos 4 meses ela vai ter que se desconectar daquela criança para trabalhar. Cara, isso é muito profundo. E o quanto os homens também não são colocados no papel de cuidador, né? Porque se a mãe tem que voltar, o pai poderia voltar, o pai poderia se aproximar, mas o homem não é colocado nesse papel de cuidador. Então, essa carga da cuidadora, da mãe que tem que pensar essa questão, que tem que pensar essa separação, fica só com a mulher, né? Não fica com o casal, ou os dois que geraram, ou os dois que decidiram adotar, seja homem ou mulher, a configuração que for, tá, gente? Sempre, sempre, sempre aqui no Maternas, a gente fala homem e mulher, mas tanto faz, na verdade. É os cuidadores daquela criança. Cuidar de criança são dois, nunca é um. Mas a gente coloca tudo na mãe, né? Toda essa carga. Então, esse chamado, essa coisa não tem que ser maternidade e carreira, tem que ser assim, família e carreira, essa discussão. Uhum. Eu me lembro... eu lembrei de um exemplo, uma vez que eu não podia ficar com a Ceci e falei pro João, avisa no seu trabalho que você vai ficar com ela para eu poder, acho que ia fazer alguma viagem. E aí ele falou, nossa, mas como é que eu vou falar, né? Eu vou falar que eu preciso levar o carro no mecânico. E aí, a hora que eu me deparei com aquilo, eu falei, opa, peraí. Gente, a gente tá muito doente, né? Eu entendi o lado dele, a gente ficou horas conversando sobre isso, mas olha como a gente tá doente, né? Para a empresa, você dizer que você vai se ausentar para levar o carro, para fazer uma revisão, qualquer coisa, ok. Mas se o homem chega e fala, eu não venho trabalhar porque eu vou cuidar da minha filha, isso pode ser visto de uma forma ruim, né? Para a gente ver a que ponto nós chegamos nessa cegueira em relação às crianças, né? A importância da criação a partir da família e não só da mulher, né? Mas só para a gente sentir. Fala, Mari. Eu tava num debate, só para completar um pouco disso que a Dani falou e depois contar um relato pessoal também. Eu estava num debate sobre educação não violenta e aí tinha um pai que estava na mesa, né? E ele é o cuidador principal das crianças. A esposa tem um trabalho formal e é feliz com isso e então eles compartilham dessa forma. E ele falando assim, alguém perguntou para ele como que é, né? Ser pai desse lugar, assim, de ser o cuidador principal, e ele falando assim que o difícil não é para ele, sabe? Como é difícil para as pessoas verem ele nesse lugar, o quanto que ele é julgado o tempo inteiro, nos praças, nos parques, né? Quando ele tá com a criança. As pessoas acham que ele não dá conta de cuidar dos próprios filhos. E então eu tô dizendo isso para dizer como que a nossa sociedade, como a Dani falou, está adoecida na forma não só de ver as mulheres, mas na forma de ver os homens,
e como que isso se trunca, e aí fica muito mais difícil para a gente pensar nessa conta, né? Trabalhar o formato das nossas famílias, desse entorno para ajustar as carreiras, sendo que existe preconceito para todos os lados, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando no meu lado B, assim, profissional, que é a academia, né? Eu faço doutorado, e como que esse sempre foi, assim, um ponto, tipo, para mim é um ponto mais difícil, assim, de pensar. Quando que pensei em engravidar, eu pensava, caramba, como é que eu vou fazer com o doutorado? Sempre vinha, assim, essa preocupação, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou lidar? E aí eu tive muito apoio assim no final da minha gestação, no momento que eu precisei ficar de repouso. Tive agora durante o período que seria, né, de licença maternidade, os 4 primeiros meses do Matias, tive muita compreensão, muito apoio. Tive um suporte nessa licença, porque nem sempre a universidade oferece a licença certinha, assim, como muitas vezes é um acordo entre o aluno e o professor, né? Que foi o meu caso. Assim, que por sorte também tem uma pessoa que, né, que compreende, uma mulher também que passou pelo mesmo que eu. Então, eu sei que eu sou a minoria, assim, na realidade da academia, pelo que eu escuto as pessoas compartilharem, sabe? Mas olha como é a nossa cabeça, assim. Eu só me dei conta disso agora, quando esse assunto surgiu aqui no Maternas. Às vezes eu falava assim, não, porque foram muito compreensivos comigo, né, durante o período de repouso e durante a licença. E agora eu vou ter que voltar com tudo, assim. Agora eu tenho certeza que eles vão querer, eles vão exigir de mim, assim, tudo que eu não dei antes. Olha que loucura pensar nisso, né? Tipo assim, por quê? Porque eu não tive o direito de ter esse espaço, então agora eu tenho que devolver em dobro, em triplo. Mas assim, ninguém nunca me disse isso, sabe? Uma Autocobrança, autocobrança né? mesmo, assim, né? Como se realmente não tivesse sido um direito meu ter tido esse espaço de tempo, né? É muito louco. Como a Que gente não... forte isso, né, Mari? Muito, Porque né? ninguém te falou nada, mas é assim que você se sente. Poxa, eles foram tão legais comigo, eles me deram esse tempo. Não, estava todo mundo cumprindo a lei, né? E o que precisa ser feito, e você não estava de perna pro ar, você estava cuidando de um ser. Né? Como a gente diminui isso? E Dani, uma coisa que você falou, né? Essa coisa da desconexão da mulher com a criança, com o bebê, porque tem que voltar ao trabalho. Isso acontece na maternidade, né? Ainda no processo de gestação, muitas vezes, né? Você vê aquela mãe que essa semana eu encontrei com uma figura amiga que está grávida e é workaholic e tal, e eu disse, aí, você está fazendo alguma preparação? O que você está pensando do parto e tal? Aí ela disse, eu vou ter normal. Eu disse, que legal, você quer isso? Você está acompanhando? Ela disse, não, estou trabalhando, tal, não sei o quê. Então, assim, é uma desconexão, né? Assim, não, tô jogando pro universo. Não, amor, não haverá. Se você não trabalhar esse negócio aí, se você não se conectar, não adianta jogar pro universo, porque o universo é cesarista, então não faz isso, né? Você tem que ir ali, ó, trabalhar, se informar, buscar apoio, ler, entender. Você precisa se conectar com essa gestação. Mas é isso, assim, o trabalho exige tanto e ele tem uma dimensão tão grande que você vai deixando para depois, vai deixando para depois. E assim, e não é para culpabilizar nenhuma mulher, não. É só porque é isso mesmo. Quando a gente se apropria desse lugar de que o trabalho me dá reconhecimento, eu não quero abrir mão daquilo. É bom ser reconhecida pela minha força de trabalho. O ruim é que o sistema está tão adoecido que você não consegue ter espaço para ser mãe e ser executiva, você tem que ser só executiva. A maneira de ser essa executiva ainda é muito masculinizada. Tem que ser na agressividade, tem que ser na raiva, tem que ser, né, no cala-boca. Então, o sistema, essa engrenagem do universo das empresas, ele é muito duro. E ele é desenhado para o homem, né? Ele não é desenhado para a mulher.
Eu sempre falo, né, assim, aquela estabilidade de humor. Não, nós somos instáveis, nós somos cíclicas. Isso é o feminino. A nossa biologia é assim, né? Então, o mundo é desenhado para os homens, não é para a mulher. Literalmente, esse mundo não é para a mulher, né? Mas é isso, né? Essa dificuldade de se conectar. E o que eu sinto, assim, é como a gente está atrelado ao nosso valor, ao trabalho, né? Eu atendo às vezes mães que eu sinto que elas estão muito bem ali com os filhos, mas o mental vem dizendo assim, só tem valor se voltar a trabalhar, porque o marido só vai valorizar se tivesse, né? Assim, um conflito que é muito mais mental, muitas vezes mulheres que poderiam fazer uma escolha de estar em casa, por exemplo, um tempo, desligar e ficar ali se dedicando, mas um medo, porque esse sentimento de valor está muito atrelado, né, à carreira, como se estar em casa cuidando de uma criança fosse menor, fosse menos valioso, né? Acho que tem N questões aí que a gente precisa olhar, né, que são profundas para a gente se dar conta, onde é que está o meu valor, né? E qual é a mensagem que a gente está passando, né? Assim, tá aqui vale menos do que tá lá. Eu acho que o que vale é a gente pensar assim, o que me realiza, onde é que eu tô bem? E às vezes é saindo, ficando um tempo fora, voltando, né? Mas a gente precisa ter essa percepção, assim, do quanto aquilo nos machuca. Às vezes está perto, está machucando, eu preciso sair um pouco. Às vezes está longe, está me machucando, eu preciso voltar, né? E nem sempre a gente consegue enxergar isso, porque não é um processo fácil, é muito doloroso. Principalmente porque se a gente olha, a gente vai ter que tomar algumas decisões. E aí vai ser um outro desafio, né? Tomar decisões, perceber. Tem uma fala muito comum das mães que ficam em casa, que assim, não, eu só estou cuidando das crianças. Nossa Senhora! Né? Só. Esse só não, gente. Loucura. É bem isso, Eu queria né? trazer isso que a É um Dani jeito de se falou. minimizar. Fala. Um jeito de minimizar. De se minimizar, né? Eu queria trazer isso que a Dani falou para nossa realidade de mães empreendedoras e ativistas na internet, né? Não sei como que é isso para vocês, porque os filhos de vocês são, né, já são um pouco mais velhos assim que o meu. Mas o que eu senti? Porque eu já estava nessa realidade, então, no nascimento do Matias, né? E aí depois. Que até nesse espaço não existe espaço para você ter o seu tempo. Mesmo quando é você que faz esse espaço. Por quê? Porque as pessoas estão o tempo inteiro te cobrando, você não responde a minha mensagem, quando que você vai fazer live, sabe? Você não viu meu e-mail. Sabe? Existe uma cobrança também pra gente dentro dessa realidade. O que eu acho que a gente tem o privilégio é de tomar essas decisões e falar, olha, desculpa, mas não tem como eu te responder na velocidade que eu respondia antes, né? E acho que isso ok, assim, é muito melhor do que muitas mulheres passam. Mas percebem como existe essa cobrança, assim, inclusive nesse meio onde a gente é dona do nosso próprio negócio, né? E uma coisa que eu observava, assim, é que às vezes é, eu passava por perfis assim de mulheres que tinham tido filhos recentemente também, e elas estavam sempre presentes ali, sabe? Sempre presentes. E aí eu falava assim, gente, acho que as pessoas vão esquecer de mim, porque eu não tô presente assim. Algumas coisas eu estava, mas não era eu exatamente, sabe? Tem o apoio do João, tem a equipe, então talvez se eu olhasse ali o perfil, poderia até falar assim, ah, a Mari tá ativa, tem post aqui e tal, beleza. Sim, porque tem pessoas que fazem isso junto comigo. Mas eu digo ali, sabe, stories no dia a dia e tal, você vê a pessoa contando todo o dia a dia do bebê, e eu não dava, assim, dou conta de tirar foto do Matias e compartilhar, não dou conta de compartilhar o dia dele todo, sabe? E aí eu pensava assim, cara, cada uma tem a sua forma, né, de compartilhar e de lidar com essa relação, maternagem, exposição na internet, e tá tudo bem. Mas eu tô dizendo mais desse lugar, assim, dessa falta de espaço para licença, né? Porque é um trabalho que se mistura muito com a nossa vida pessoal. E aí isso pode ficar meio confuso. Então eu acho que é importante a gente olhar um pouco aí, voltando também para o que a Dani disse, assim, qual que é o meu ritmo, qual que é
né, a minha onda, assim, como que eu fluo dentro desse trabalho. Então, eu fluo estando presente, eu senti vontade de estar um pouco presente, mas não consegui estar muito presente. Isso eu, Mari, mas também não consegui estar totalmente distante, foi uma necessidade minha, assim, e fui aumentando isso aos poucos, sabe? Cada mês que passava, sentindo um pouco mais de vontade de estar mais presente, sem pressão, respeitando o meu tempo, respeitando o meu ritmo, a minha forma de conduzir as coisas dentro do meu trabalho, dentro da minha vida pessoal. Eu achei muito legal você trazer, né? Porque às vezes a gente se ilude que é só tendo um patrão ali que a gente vai ter que cumprir, né? Horário, enfim, uma demanda. E eu sempre sinto assim, não, que o patrão mais exigente é quando somos nós mesmas, né? E acho que hoje eu consigo navegar super bem, assim, parei com essa coisa de postar 5 vezes por semana, postar não sei quantas vezes por dia, assim. Para mim é postar, não tenho essa neura hoje. Outro dia uma amiga me mandou um áudio assim, Dani, como é que você faz, né? Porque outro dia eu recebi uma mensagem do Facebook que eu não posto há não sei quantos dias na minha fanpage, que eu tenho que postar. E aí eu falei, nossa amiga, mas que patrão foda esse seu, hein? Puta que pariu, né? Brinquei com ela. Aí ela se deu conta de que ela estava sendo mandada pelo Facebook. Eu falei, meu, para, se liga, né? Porque a gente não percebe que a gente fica sempre, né, olhando para fora. O que o outro espera? Atendendo a expectativa, que pode ser na empresa, independente de como a gente trabalhe, de como a gente atue. Mas a gente se dá conta disso, assim, quais são os nossos limites, como é que fica leve pra gente, como é que é possível, como é que faz sentido, né? Sempre trazendo isso que não tem certo e errado, mas para cada uma de nós esse tema vai percorrer de uma forma, vai ter um caminho diferente. E acho que isso que é importante, a gente fazer as escolhas e se perguntar para que ou para quem eu estou escolhendo isso. Para atender que necessidade, que expectativa, que nem sempre é a nossa. E para mim isso que é o grande perigo. Quando a gente faz uma escolha para atender a expectativa do outro, sabe? Aí isso é cruel, né? Tem uma coisa que eu queria trazer para a gente aqui, que é o seguinte, eu fiz a transição de carreira quando Irene nasceu. Quando Teresa nasceu, eu me ausentei um pouco do trabalho e Joaquim, que é meu quarto filho, ele me traz de volta um prazer de trabalhar, né? Assim, uma busca por um espaço de trabalho. E eu acho que essa é também um pedaço da gente que é muito importante, né? E observar isso, observar quão é importante para a gente. Você falou, né, Mari? Tem mulheres que durante a licença já querem voltar a trabalhar, tem mulheres que não, que todas as variáveis que podem acontecer, mas a gente acolher isso que a gente sente em relação ao trabalho, assim, quando deu para mim, quando eu me vi ali com 3 filhos, e o trabalho que eu produzia servia para pagar babá, eu disse assim, não está fechando essa conta, vou eu ficar com essas crianças, quero eu me brincar aqui com elas e me divertir aqui com elas e cuidar delas. E aí eu mergulhei na maternidade. Mas teve um momento que eu precisei me resgatar e o trabalho foi esse processo de me resgatar muito importante, né? De ter uma independência financeira, que foi outra coisa que aconteceu esse ano, depois de 3 anos que não acontecia. Isso foi muito legal, porque o espaço do trabalho ele também nos compõe, né? Uhum. Muito, muito. Acho que isso é essencial, né? Como é que a gente se sente bem, completa, né? A maternidade, eu sempre falo, ela é linda, eu amo ser mãe, mas eu seria muito infeliz se eu fosse só mãe. Eu tenho outras necessidades e acho que o importante é que cada uma de nós reconheça isso, né? O que a gente precisa, o que a gente quer fazer, como é que a gente pode se organizar para que isso aconteça, com menos culpa, né? Se permitindo viver, se permitindo ser feliz fora. Eu sempre digo para Cecília, filha, a mamãe está indo trabalhar, beijo, né? E feliz da vida. Eu lembro uma vez que eu estava num retiro e eu fui ligar para ela, né? Com a câmera, tinha um lago atrás. E ela, onde você tá, mamãe? Eu falei, eu tô trabalhando. Ela, ai, que lindo, eu quero trabalhar também, né? Assim, porque eu acho que também tem isso. O que a gente está ensinando para os nossos filhos sobre trabalho, sobre carreira, sobre servir, né? Para mim isso é muito importante, porque a gente vem também de uma construção de trabalho muito pesada, né? Crenças muito enraizadas e também é nossa responsabilidade desconstruir isso em nós
para que os nossos filhos também tenham uma relação muito mais saudável com a carreira, como a que a gente teve, que os nossos pais tiveram, né? Acho que esse é um caminho. Sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa assim do trabalho, mais quieta, igual eu tô fazendo aqui agora, gravando uma matéria, né? Eu sempre falo pro Matias, olha, a mamãe vai ali, a mamãe vai no escritório, vai gravar, vai fazer tal coisa, vai ficar com o papai. Ou se é uma palestra, a mamãe vai fazer a palestra, você vai ficar com o papai, ele vai cuidar de você, a mamãe gosta muito de fazer isso. Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Mesmo ele sendo um bebê agora de 5 meses, porque eu acho que é isso, sabe? Ele precisa saber que eu sou feliz fazendo isso. Porque o que eu tô fazendo agora é algo que eu escolhi, é algo que eu amo e é algo que eu tô fazendo dentro do meu, né, dentro do meu ritmo, assim. E um ponto que eu queria trazer pra gente, que como a gente sempre fala, né, a gente vem de lugares privilegiados, todo episódio a gente tenta bater nessa tecla, né, porque a gente sabe que a gente tá, muitas coisas que a gente fala que é de um recorte de uma população, né, e aí acho que a gente deve fazer o exercício também para as outras pessoas, né. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma funcionária em casa que tem praticamente a minha idade e tem uma filha de 3 anos, né? E aí eu sempre tento pensar assim, sabe, como eu gostaria de ser acolhida naquela situação. Então, quando a filha dela fica doente, agora no período de férias, que ela tá trabalhando, mas a filha tá de férias, sabe? Então, assim, como que a gente pode construir isso juntas, sabe? Para ela ter as mesmas, às vezes não exatamente as mesmas oportunidades que eu, mas próximas, sabe? De acolhimento, o mesmo acolhimento que eu desejei ter na academia, por exemplo, né, que ela tem aqui também na nossa casa, sabe? Quando né, ela tiver as situações dela com a filha dela. Isso eu acho que a gente não pode se esquecer, sabe? Porque senão a gente exige do mundo uma coisa, né? Exige essa compreensão, exige essa empatia, mas a gente não faz com as outras pessoas que estão junto com a gente, né? Com os nossos funcionários, com as pessoas que estão que trabalham dentro da nossa casa, enfim, com pessoas que têm realidades diferentes da gente, mas que também são mães, que também sentem as mesmas dores de sair todo dia de casa e deixar o filho, né? De estar trabalhando e a criança estar de férias, de não saber com quem vai deixar, o que vai fazer, de quando a criança adoece, né? Tudo isso, acho que é importante a gente ampliar o olhar mesmo para essas pessoas também, né? Com certeza, Mari. Essa coisa da gente reproduzir, né? Quando a gente vê, tem um episódio de Manilos que fala sobre maternidade e carreira e tem uma hora que a Cris conta um episódio que assim de uma mulher que hoje é líder, dizendo, mas quando era comigo eu saía com o peito pingando. Tá, mas isso não é bom, né? Isso não é legal. Por que você viveu uma experiência ruim na época que você estava amamentando tal, e você reproduz isso hoje com sua equipe, com as mulheres que estão na sua equipe, né? Nós que falamos desse lugar de privilégio, mas também pegamos outras mulheres. Como a gente trata essas mulheres que trabalham com a gente, não só na nossa casa, mas na nossa empresa, né? Então, lá em casa tem Dinha, que trabalha comigo no braço direito e esquerdo, amo. E Dinha tem uma filha de 12 anos, que é o xodó da casa. E a gente já decidiu, porque ela leva muito tempo para ir e vir. Eu disse, olha, vamos, Isabelle precisa estudar aqui mais perto para que vocês passem mais tempo juntas. Então, vamos tentar viabilizar isso? Vamos, porque eu não posso fazer ela morar mais perto de mim, mas esse tempo com a filha é possível? É possível, eu topo, sabe? Eu gostaria se eu tivesse dentro de uma empresa, que alguém olhasse para mim numa extensão para os meus filhos também. Então, acho que você está corretíssima nesse ponto. Eu acho que a gente precisa exercitar essa empatia com as mulheres que estão ao nosso redor, e se a gente ocupa a posição de líder nessas mulheres que estão na nossa equipe, né, para que a gente não repita esse sistema que é cruel com as mães. Mas muito bom isso, Mari. Vamos encerrar, Bom, Dani? amores, muito bom, tá? Se deixar a gente ficar horas aqui, né? Mas é isso, tem muito assunto ainda, tem muitos temas para vir. Sugiram, nos mandem, coloquem o que vocês estão achando. É uma alegria, um prazer estar aqui. A gente nem sente que está trabalhando, é uma troca, é um papo gostoso. 3 mães e um bom papo mesmo, né? Meninas, prazer estar aqui mais uma vez. A gente se vê na próxima semana, então. Beijo para vocês, beijo para todo mundo que está aí. Um beijo, gente. Obrigada por mais uma Materna. Está sendo uma delícia. Mandem sugestões, se inscrevam lá no canal.
deixem seus comentários, compartilhem com a gente, porque a gente também compartilha o que vocês colocam pra gente nas nossas redes. Um beijo! Beijo, meninas. Obrigada. Pessoal, até o próximo. Sentem com a gente com um chazinho, com café. Sentem no sofá, como disse a Lua. E continuem nos acompanhando, tá bom? Um beijo, até mais.